Glórias a Deus. O Pai do Senhor, igreja. Como é que vocês estão hoje? Estão alegres? Rapaz, quando a gente está na presença de Deus, a Bíblia garante, até a tristeza salta de alegria. E, irmãos, estou alegre, de estar aqui esta noite, mais uma feita. E assim que Deus possa nos falar ao coração, empreste os seus ouvidos a Deus. E tenho certeza que Ele vai falar debaixo deste pavilhão aqui, em nome de Jesus. Amém? Isaías, capítulo de número 53. Os irmãos assim abram para estar lendo junto comigo. Glória a Deus. Verso 4 em diante. Amém? Isaías de número 53. Verso 4 em diante. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Quantos acharam? Diz assim a palavra do nosso eterno Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você seja sarado esta noite em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu quero assim estar orando em concordância com o servo, com o pastor Yuri, pelo aquilo que Deus me tem de costume em oração. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse exato momento, Senhor, enaltecer o Teu nome, dizer que Tu és grande, Tu és maior que todas as coisas. Bem sei eu, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, não veio aqui para ouvir o homem falar, não veio para ouvir o evangelista Michel pregar, mas veio receber da Tua palavra, veio receber do Teu Espírito Santo. Aqui está a Tua noiva, Senhor. Alá, rabachuriamanai, meu Deus, que eu venha ficar pequenino, mas que o Senhor, meu Deus, se faça grande na vida da Tua noiva, porque é isso que eu te peço, Senhor. A palavra chegue aos ouvidos, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Irmãos, o texto qual nós lemos é um texto muito forte. Isaías é o maior profeta messiânico já posto sobre a Bíblia Sagrada. E sabe, quando Isaías começa a decretar e a falar sobre o texto de 53 e os versos qual nós lemos, ele está mostrando a via dolorosa que o teu Senhor, o teu Salvador irá passar. O tema central da Bíblia, sabe, ele é salvação. O tema central da Bíblia é Jesus que iria vir para remir o seu povo e a fazer a religação do homem com Deus. E o nome de Isaías significa salvação de Jeová, o Deus de Israel. O texto qual nós estamos lendo, sabe, já está fazendo alusão ao princípio das dores que o teu Senhor iria estar passando. Você vai ver que quando Isaías começa a declarar isso, ele está mostrando com clareza que o teu Senhor, ele vai passar, sabe, ser oprimido. O teu Senhor, ele vai passar pela roda de escarnecedores que vão zombar, vão escarnecer dele, vão cuspir no rosto dele. Que ele vai ser oprimido. E de uma forma infeliz para todos nós, mas feliz ao mesmo tempo, que nos garantiu vitória e salvação. Você crê nisso? Pois bem, queridos, eu quero que você agora enxergue e veja sobre esse texto qual nós lemos. Jesus Cristo no Getsêmani. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chega no Getsêmani, ele está com seus discípulos, com exceção de Judas. E que ele, sabe, pega aqueles mais próximos dele, João, Tiago e Pedro, e diz: vamos comigo mais um pouco, eu estou angustiado, eu quero orar. E quando ele chega a um determinado ponto, ele diz: ficai-vos aqui. E toma um tiro de pedra, diz as Escrituras, e quando ele se dobra o joelho, você vai ver que Jesus ora assim, diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus levanta, e que quando ele vai até os discípulos, eles estão dormindo.
E que quando ele chega lá, ele olha, acorda os discípulos, pastor, e diz: olha, não pudestes vigiar comigo 1 hora. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Vigiai e orai. E nós temos que estar atentos a isso, porque nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar orando constantemente, porque a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele volta e que ele se põe a orar novamente. E o que é de chamar a atenção é que a oração dele não muda, pastora. A oração dele permanece a mesma, meu amado Robson. Quando ele se põe o joelho, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que é que eu entendo e aprendo com Jesus nesse momento? Eu entendo que eu até tenho, vontade. Eu tenho centro de emoções, é bem verdade. Mas em nada vale o centro das minhas emoções, nada vale, a minha vontade, se a vontade de Deus não estiver em primeiro lugar. A vontade de Deus, ela tem que ser maior sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ei, você, querido, até tem vontade, você é um ser animado, mas a vontade de Deus, ela tem que imperar sobre a sua vida. Aleluias. E Jesus levanta, e a Bíblia garante que quando ele chega nos discípulos, eles estão dormindo. Estão cansados, estão sonados, estressados. É 3 anos e meio fazendo a obra missionária com Jesus. E expulsa demônio de um lado, cura enfermo, vê milagres acontecendo. Estão em constante oração sempre com Jesus. Sempre está no Getsemane orando com Cristo. Passa por momentos de viagens e pega embarcação, vai para um lado, vem para outro. Já estão cansados. E ali eles estão sonados. E dá para você entender agora Jesus Cristo Senhor, meu pastor, pedir para você orar com Ele naquele momento e você cochilar e dormir. Dá para você imaginar o teu Cristo agora pedindo oração e o camarada vai e dorme, e o único momento que Jesus pede oração e os discípulos dormem. Isso é um sinal já predestinado para a própria igreja, que ela iria dormir. A igreja hoje dorme. Os discípulos estão dormindo, Jesus já não chama mais, ele volta a orar. E quando ele começa a oração, ele vai da mesma forma clamando. E ele clama em alta voz, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a oração dele não muda. E é isso que às vezes é de dar um nó na cabeça, Porque se houvesse outro meio, pastora, se houvesse outro jeito, o próprio Jesus em outrora diz: olha, o Pai é bom, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Acha que o Pai que é bom não vai dar coisa boa aos filhos teus? E Jesus é filho de Deus, ele está clamando, ele está pedindo, e naquele momento a oração é ouvida, mas ela não é atendida. Ora, se a oração de Jesus é atendida naquele momento, eu e você não estaríamos aqui hoje. E você vai ver que ele continua clamando, ele pede ao Pai. O Pai não atende a oração. Sabe por quê? Porque não tem pregador maior que possa salvar a sua vida. Não tem homem maior que salva a sua vida, não, crente. Quem te salva é Jesus de Nazaré. Não tem outro jeito, não. Não tem outro meio de salvação. O Filho clamou por 3 vezes, e assim nos mostra que é por ele, é através dele. Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Aleluias. Você está entendendo isso aqui ou não? Jesus, o Senhor, ele é o teu Salvador. Vão te pregar ou te pregam por aí no mundo que Buda faz, que Allan Kardec faz. Se houvesse outro jeito, o próprio Senhor diria: não precisa ir mais para a cruz não, filho. Eu vou mandar o Buda, eu vou mandar o Allan Kardec. Não precisa ir, eu vou mandar fulano. Homem nenhum salva. Quem te salva é Jesus de Nazaré. Esse sim te salva. Você vai ver que a oração de Jesus está tão intensa, mas está tão intensa
que Lucas começa a registrar e dizer: ele soa muito. E que quando ele está suando, pastora, ele não está suando mais de qualquer forma. A Bíblia diz que ele começa a expelir sangue pelo seu suor. Dá para você imaginar uma pessoa orar de uma forma tão intensamente, pastor, clamar de uma forma tão poderosa, e nesse clamor ele entrar numa intensidade tão grande em oração, que as suas glândulas começam a se partir de sangue e se mistura com o seu suor e começa a ser expelido, e o sangue de Jesus começa a ser derramado ainda no Getsemane. Dá para você entender o teor da oração de Jesus agora, ele pedindo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas em todavia não se cumpra a minha, mas sim a tua vontade. E naquele momento, sabe, ele suar gotas de sangue. Sabe por quê? Porque ele está ali em clamor por mim e por você. É um ponto crucial agora para Jesus, se ele vai ou se ele não vai. De um lado está o céu, do outro está o inferno. E dá para você imaginar o Pai enviando o anjo, como diz a palavra: o anjo do Senhor desceu e confortou Jesus. E a palavra confortar não é dizendo que Jesus é pequenino, não é dizendo que ele é menosprezado, não. A palavra conforto naquele momento está dizendo que é de encorajamento. O anjo desce, e eu quero que você pare e analise agora aquele anjo falando com o teu Senhor, dizendo: ei, Senhor, não tem outro meio. Ei, o teu Pai me enviou aqui agora. Todo o céu está contigo agora nesse momento, e o teu Pai manda te dizer que não vai ter outro jeito, não tem outro meio, não tem outro Salvador. Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Tu és a luz deste mundo. Aleluias. Dá para você entender isso? Que não é outro jeito, não tem outra porta, é Jesus, o Nazareno. Oh, aleluias. Naquele momento a Bíblia diz que Jesus levanta, ele já está confortado pelos céus. E quando ele chega aos discípulos, a Bíblia garante que os discípulos ainda estão dormindo. E ele chama eles, exclama e diz: levanta, não tem mais jeito, o Filho do Homem vai ser entregue, vamos. Eles levantam, sabe? E que quando eles levantam, chegam até os outros discípulos, se reúnem e começa, sabe, agora aquela interrogação entre eles próprios, dizendo: nunca vimos o mestre desse jeito, nunca vimos o mestre de tal forma. O que está acontecendo com o Senhor Jesus agora? E fica, sabe, aquela confusão entre eles sem entender direito. E é de dar um nó na cabeça dos discípulos, porque em outrora eles veem Jesus ressuscitando morto, em outrora ele vê leproso, o qual na época na medicina não tinha, sabe, jeito, e ele dizer ser limpo, e o camarada fica limpo, ele encoraja todos. Sabe, em outrora eles veem um filho de uma viúva que está lá morto também, ele toca no esquife e diz: ei, levanta menino, ou seja, morto e não pode com Jesus. E ele ali naquele momento faz o morto ressuscitar. Em outroras o o penúltimo milagre, ele chega e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai da tumba fria. Dá para você entender a confusão que está na cabeça dos discípulos agora, dizendo: ele é Senhor, porque ele está tão aflito de tal forma. Só que a Bíblia diz que enquanto eles estão nessa aflição, e Jesus na agonia, depois que expeliu seu sangue, eles se encontram, sabe, com a caravana de acusadores. Uma caravana que estava ali para oprimir, reprimir Jesus. A caravana de soldados, de sacerdotes. E que naquele momento, quando se chocam, Judas está presente também. E dá para entender melhor que o teu Senhor, ele toma a frente por mim e por você. A Bíblia diz que quando há esse choque, os discípulos ficam sem entender nada. E eles dizem: Senhor, que te faremos com esses aí? Feriremos a espada? Jesus fica calado por um momento, mas abre a sua boca e diz: olha, a quem vocês estão procurando, a quem procureis? E ele toma a frente, sabe, minha e sua, e diz: vocês estão procurando a quem? E os discípulos estão atrás dele. E ele diz: nós procuramos o Cristo. Ei-lo aqui. Rapaz, de verdade, vou falar por mim. Se fosse eu, sabendo que ia passar por mão romana, passando toda a tortura que iria passar, estamos procurando você, Michel Lopes. Sangue do Cordeiro, pastor. Eu dava um passo para trás e dizia: Pedro, como você que você é mais corajoso que eu, vai lá.
É verdade, mas Jesus não. Ele tomou um passo à frente e disse: ei-lo aqui. E sabe o que é interessante? Que o soldado não acredita. O soldado do sacerdote fica olhando e dizendo: tem que ser louco. Sabe que nós viemos aqui para prender ele, levar para o tribunal do Sinédrio, e ele dizer que é o Cristo. Não é ele, não. Isso é tão caracterizado que Jesus pergunta novamente, porque eles não tomam força, não tomam posição. E Jesus pergunta novamente, minha pastora, e diz: e o que viestes fazer aqui? Eles dizem: nós viemos pegar o Cristo. Ele dá mais um passo por mim e por você e diz: ei-lo aqui. Dá para você entender que Jesus não retrocedeu, ele avançou por mim e por você. Ele tomou a sua frente, ele tomou a sua dor. Sabe quando a gente é mais novo, que tem alguma coisa, que tem um coleguinha que tá lá e quer brigar numa escola, seja lá o que for, tem outro que talvez seja maior, toma a nossa frente, toma a nossa dor. O grandão da Galileia, ele tomou a sua frente naquela noite, Rabachuri Amanai. Ele tomou em posição e disse: eu vou por ele, eu vou por esta igreja, eu vou, não importa que eu vou passar não. Ei, vai ser cumprido, é religação com o Pai. Todos aqueles que o Pai me deu, não vou deixar um fora não. Eu vou por cada um deles, aleluia. Eles olham, ficam: será? Judas vai lá. Judas vai e diz: salve Rabi, e dá um ósculo do Senhor. E naquele momento, sabe, Marcos registra que Jesus ainda faz uma pergunta para ele e diz: amigo, a que viestes? Sabe, e Judas não entendia o que estava acontecendo. Judas naquele momento fica ainda mais desencorajado, fica na sensação de ser, sabe, realmente um criminoso, de ser aquele que estava entregando o Filho de Deus, de ser o maior traidor de todas as histórias. Não contém as suas lágrimas, corre. E a Bíblia Sagrada diz que depois ele vai jogar as moedas de prata e já não tem mais jeito para Judas. O que Jesus está fazendo ali é óbvio. Se ele já sabe que Judas está entregando ele faz a pergunta, é bem simples. Jesus está perguntando: o que é que você veio fazer aqui? Confessa. Se você confessar, está livre de todos os pecados, porque eu vim para remir todos os pecados. Às vezes a gente olha para Judas com um olho clínico humano e diz: é um infeliz esse camarada, fez isso com o Senhor. Mas a importância de Judas para a nossa história hoje foi grande. A questão é que naquela época, naquele meio, por Judas não entender, ele infelizmente, como Atos registra, se precipitou-se e se enforcou. Mas dá para você entender se Judas tivesse esperado pelo menos 3 dias. Eu, o pastor Yuri, que já sabemos, todos vocês que já sabem da história hoje, se eu tivesse visto Judas espera só 3 dias, querido. É verdade, você entregou, foi um pecado terrível. Bom seria que este tal homem não existisse, disse Jesus. Mas já que você entregou, espera 3 dias, porque ao 3º dia, oh glórias, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, o plano e a obra de Deus, você vai ver em testemunho. E esse que antes morrera, que hoje mesmo ressuscitaste ao 3º dia, é ele mesmo quem vai remir todos os seus pecados. Oh aleluias! Dá para você entender que Jesus, ele veio sobre a terra por mim e por você, mas ele não ia passar de qualquer jeito. Ele opera milagres, ele deixa seu ministério firmado, ele mostra, ele lhe diz que primeiro você tem que amar a Deus, não adianta nada você seguir toda a lei, que sabe, você vai amar a Deus e ter que amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai cumprir tudo o que está no Velho Testamento, fazendo só apenas 2 coisas, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque é impossível para o homem ser salvo por si próprio, irmão Robson. Para o homem ser salvo por ele mesmo, misericórdia, não tem como, isso é impossível aos olhos do homem. Mas o Senhor Deus nos ama tanto, como João declara, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que enviou Jesus para garantir a minha vitória, a minha salvação, a sua salvação. Pois bem,
soldados dos sacerdotes põem a mão em Jesus e pegam ele e começam, sabe, a bater muito, esbofetear, zombar dele. Levam ele para o Sinédrio naquele momento, que é a mais alta corte que existia em Israel para o povo judeu. E lá está uma preparação, tem uma cama de gatos já pronta, se fosse preciso, para Jesus deitar. Só que ele permanece calado e mudo. E quando, sabe, eles começam a interrogar e dizendo: olha, ele fez tais sinais, ele fez assim, ele fez assado, com testemunhas falsas, e não se encontra, sabe, em quem incriminar Jesus. Caifás e Anás, que são os dois sacerdotes de Israel naquela época, porque o Anás, ele foi destituído por Roma, mas que para o povo israelita nenhum sacerdote pode ser destituído a não ser pela morte. Morre e se levanta outro sacerdote, mas um povo destituir. Então, para o povo de Israel tinham dois sacerdotes: Anás, porque ele não poderia ser destituído, e Caifás, que era o genro de Anás. E Caifás toma a frente, induzido também pelo seu sogro, mas os dois na mesma comunhão, no mesmo, sabe, compacto, estão na mesma linhagem, na mesma direção. E quando Caifás chega a Jesus, ele começa: dize-nos, tu és o Cristo ou não? E Jesus permanece calado: tu és o rei ou não? Tu és o Messias? E Jesus permanece calado, porque assim diz a Escritura, que como ovelha muda levada ao matadouro seria o Cristo. E ele permanece calado do mesmo jeito. Só que quando Caifás naquele momento faz: conjuro-te pelo Deus vivo, que responde agora se és o Deus vivo, ou filho do Deus vivo ou não. Conjurar-te para um judeu é afirmar pelo Deus dos céus e não poder negar sobre pena capital de falar realmente a verdade. E Jesus não mente, Jesus só fala a verdade, meu pastor. E que quando ele fala, o inferno todo cai por terra, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás, ela não volta vazia, ela tem direção, ela tem alvo, minha pastora. Quando Caifás naquele momento faz isso, Jesus abre a sua boca e diz: eu sou, e verás o Filho do Homem descer das altas nuvens com seus anjos. Rabashuri Yamanai, ele é eternamente. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Oh, aleluias! Ele não muda. O sacerdote rasga suas vestes. Levítico diz que o sacerdote não poderia fazer de tal forma, e ele faz mais uma blasfêmia contra eles próprios. Pois bem, por ser festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, eles não podem pôr a mão no prisioneiro, meu amado. Eles pegam Jesus agora e vai levar, sabe, ele agora à corte romana. E que dá para você imaginar Pilatos recebendo Jesus agora. E que quando chega ele, está Anás e Caifás lá. E Caifás, por ser o sumo sacerdote posto por Roma, se apresenta e diz: trouxemos um prisioneiro, réu de morte ele é. O que foi que esse homem fez? Ele disse que é rei dos judeus, ele disse que é o Messias. Ele é o rei, é o Messias? Traz ele cá para me interrogar. Quando Pilatos começa a interrogar Jesus, a Bíblia diz que ele permanece calado. E sabe, Pilatos fica: mas como ele é o rei dos judeus? Aí ele diz: me diz, tu é o rei do teu povo que me entregou, fala, diz alguma coisa. Não sabe que eu tenho poder e autoridade para te soltar ou te crucificar, ou glórias. Aí Jesus disse: é bem verdade, você tem poder, mas saiba de uma coisa: nenhum poder você teria se não viesse dos céus. Oh, aleluias. Dá para você imaginar Pilatos sendo governador, pensando que é o bambambam, sabe, naquela, olhando para ele, dizendo: ele não é qualquer um não, para responder um governador tete a tete da forma que ele deu. Esse daí não é qualquer um, verdadeiramente esse é filho de Deus. Opa, já dá um passo para trás, já recua. Aí Pilatos vai até os camaradas e diz: ele não é qualquer um não, posso fazer não. Com a acusação que tem ele, não vi nada de acusação sobre este homem. Vocês querem que eu faça o quê? Tá feito nada, vou liberar ele. Não, ele disse que é rei, nós temos um rei, já se chama César. E traz o homem cá. Quando Jesus chega no tribunal de Pilatos, o povo todo grita: Galileu! Pilatos aproveita, deixa e diz: quem pariu Mateus que balance, vou me livrar agora. Você é Galileu? Sou.
da jurisprudência de Herodes, manda ele para lá. Quando Herodes recebe Jesus, e que sabe, é um espetáculo para ele. Porque se a Bíblia diz que os discípulos eles se tornam um espetáculo para todos os homens na terra, e os apóstolos junto, imagina Jesus. Herodes estava contente em ver ele, pastor. E que quando recebe ele, começa a interrogar, não vê culpa, não vê nada, e Jesus permanece calado. Ele diz, até agradeço o que Pilatos fez, mas manda ele de volta para lá, sabe? Pega um Jesus e faz uma bolinha de ping-pong, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Agora dá para você imaginar Jesus, ele estava orando no monte, estava buscando ao Pai, não bebeu água, está com a garganta seca, foi para lá, voltou e não tomou uma dose de água. Dá para você imaginar, sabe? Jesus voltando, entrando no tribunal de Pilatos novamente, ele recebendo o poder, sabe? Está na mesma aliança com Herodes, e quando ele recebe, ele diz, não tem outro jeito, vou ter que julgar a causa dele. E sabe, em meio a agora os Emirados, Pilatos está ali para julgar a causa dele, minha pastor. E vem um comunicado que soa os ouvidos dele, pastor Yuri, que vem assim da sua mulher dizendo bem bonitinho, olha, não entra na causa desse justo não. Sabe por quê? Porque esta noite eu sonhei, padeci muito nesse sonho. Tinha uma voz que me dizia, ele é justo. Oh, aleluias. O teu Senhor, o teu Salvador, ele é justo. A justiça de Deus, ela impera sobre a sua vida. Ele não tem duas medidas, sabe? Ele é justo. Se ele dizer que vai fazer, ele faz. Se ele dizer que não vai agora, não faz, e ponto final. E se ele julgar a sua causa do teu irmão, ele vai julgar na medida certa, porque ele é Senhor e é justo. Dá para você entender que o teu Senhor, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e que pela sua justiça nós fomos justificados, aleluias. Sabe, alguns defendem teses e que dizem que Pilatos, naquele momento, para poder livrar Jesus da cruz do Calvário, pega Jesus agora e manda ele ser açoitado antes. Outros defendem uma tese que o camarada que ia para a cruz, antes de ir para a cruz, geralmente ele tinha que ser açoitado e depois ia para o madeiro. Tal base não tem afirmamento certo, mas uma coisa garantida é, Jesus foi açoitado e apanhou muito. Pilatos dá uma ordenança e diz, leva ele para o carrasco. E quando chega para esse carrasco, os soldados levando ele, despem a sua roupa, colocam ele na frente de um poste central. Pega-se um chicote romano de 40 centímetros mais ou menos de diâmetro, sabe? E que nesse chicote tem grossas correias bem detalhadas de couro e bem trabalhada, e que no final dessas correias de couro tem bolas de chumbo. Alguns historiadores dizem que tinham ossos de animais na ponta desses chicotes romanos. Outros colocam ainda mais que existiam pedaços de metais, que quando o indivíduo recebia a chicotada saía rasgando. Dá para você entender Jesus apanhando? Digamos que fosse simplesmente da primeira forma, sem ossos, sem pedaços de metais. A primeira vez que o chicote batesse, com as bolas de chumbo só abraçando o corpo de Jesus, sairia puxando, queimando, rasgando. Mas mais chicotada dentro, a pele se abre e começa a derramar sangue. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus começa a derramar sangue no açoite. E mais chicotada dentro, dá para você entender Jesus apanhando, sabe, a sua carne se abrindo e o sangue começando a ser derramado agora de uma forma brusca. Mais chicotada dentro e começa a abrir os vasos sanguíneos, o sangue de Jesus sendo jorrado. E ele começando a ter um esgotamento físico agora. Dá para você entender que Jesus não foi lá de qualquer jeito. Dá para você entender que Jesus, por mim e por você, ele sofreu e apanhou muito. E que o massacre estava ali, as caras, as suas vistas e a vista de todos, para deixar bem claro que Jesus iria ser moído, iria ser transpassado até, mas para poder te garantir vitória. Dá para você entender isso? E que quando ele apanha daquele jeito, a Bíblia diz que ele meio que semi-desmaiou em cima do seu próprio sangue. E os soldados foram lá. Só que Jesus, ele não é, sabe, querido naquele momento. Ele é condenado. E o camarada que era condenado para um romano, não importava se era verdade ou não, ele tinha que sofrer a pena capital. E a cruz era pena capital naquela época, como ainda em alguns lugares nos Estados Unidos a cadeira elétrica é pena banal e capital. Você vai ver
que quando eles chegam em Jesus, eles zombam dele, fazem dele coisa nenhuma, minha amada. Olha para Jesus e diz: você é da origem do interior, você de Nazaré, rei dos judeus. Não, é do interiorzinho. Já que você é rei, te falta algo, ó rei. Todo rei que é rei tem manto real. Tome o manto real e cobre em Jesus. Todo rei que se preza tem cetro real. Toma a cana trilhada. Te falta uma coisa, rei, porque sobre todo reinado existe acima da cabeça dele a coroa. Vou te tecer uma coroa de espinhos. Dá para você imaginar o soldado tecendo aquela coroa de espinhos, tecendo e zombando de Jesus. E quando ele coloca na cabeça de Jesus, ele pega a cana trilhada e que ele bate na cabeça de Jesus, o espinho crava, sabe, nos orifícios, sai agora encravando e derramando o sangue de Jesus mais e mais. Dá para você entender a coroa de espinhos cravada na cabeça de Jesus por mim e por você? Será que você consegue enxergar isso? Jesus sofrendo pelo pecado de toda a humanidade. Levam ele até Pilatos. E ali Pilatos foi estrategista e mostrou que era governador de verdade e que era gabaritado. Porque ele faz uma cena agora e diz: bota o Barrabás de um lado, Jesus do outro. Eu quero livrar Jesus. Então, se eu falar que Barrabás é coisa braba, que não presta, como a gente costuma dizer, vão livrar Jesus. Está aqui Barrabás. E vocês sabem que eu, anualmente, como governador, na festa de vocês, por costume, solto um prisioneiro de vocês. Está Barrabás, fez montinho no meio de vocês, usurpou, matou. A quem vocês querem que eu solte? Do outro lado está Jesus, o rei de vocês, curou, levantou enfermos. Quem vocês querem que eu solte? E o povo corrompido grita: solta Barrabás. E o Cristo, dá para você entender Pilatos olhando agora dizendo: como? E o Cristo, o rei de vocês, o que é que eu faço agora? Não temos outro rei senão a César, disse o povo. Trocaram Jesus por qualquer coisa. Trocaram Jesus por um homem, por um império falido, um império que propagava uma paz falsa, que esta mesma paz tinha que vir abaixo de jugo, de espada, sabe, através de guerra. O império romano era tortuoso, não fazia nada direito, aonde passava exterminava, de grande a criança, e era uma paz mentirosa, enganadora. E o povo diz: ei, leva Jesus para o madeiro, porque ele não é o nosso rei. Nós temos um rei que se chama a César. Ainda nos dias de hoje estão se trocando Jesus por qualquer prato de lentilha, por qualquer homem, por qualquer balada, por qualquer coisa lá fora. Mas saiba, Jesus, ele é rei, Jesus, ele é Senhor, Jesus ainda, ele é o mesmo que justifica a sua vida. Aleluia mesmo, estou com você, viu? Glória a Deus, aleluia. Dá para entender Jesus sendo trocado em outrora por Barrabás, depois ele ser trocado pelo próprio César, ele preso, calado, inocente, e sendo trocado por qualquer um. O nome Barrabás significa filho do Pai. Interessante, né? Jesus está sendo trocado pelo filho do Pai, que ele é o verdadeiro filho do Pai. É como se Pilatos estivesse fazendo assim: vocês preferem qual filho do Pai? Oh meu Deus, qual filho do Pai vocês querem? O que pecou, o que sabe, fez montinho, ou vocês querem o filho do Pai, que é o verdadeiro Deus? Jesus foi trocado pelo filho do Pai, porque eu e você somos filhos do Pai, e Barrabás nos representava, e Jesus tomou o lugar de Barrabás por mim e por você. Filho do Pai nós somos, mas não somos igual a ele, que é Senhor. Pois bem, chama o centurião e diz: está entregue, e leva ele. Pilatos faz um rito, prepara uma bacia, lava as mãos e diz: eu não, mas vós estáis crucificando ele
caia sobre vós, não sobre mim, o sangue desse justo. Ele é justo, e minha esposa já disse isso porque o Celso falou. Eu não, vocês. E o povo diz que caia sobre nós e sobre toda a nossa geração futura o sangue desse justo. Meu Deus do céu, até hoje só guerra em Israel, sangue do Cordeiro. Quantas vezes Israel passou por problemas e Jesus foi lá antes e disse: Jerusalém, Jerusalém, tanto que eu queria te acolher como uma galinha faz com seus pintinhos e não me recebestes. Está desprotegida e não sabes. Aí o sangue de Jesus, que é para salvar, remir, deixa agora de abraçar, sabe, deixa eles de mão. Mas a Bíblia garante que por Jerusalém, por Israel rejeitar, todos nós tivemos o direito de serem chamados filhos de Deus. Oh, glórias! Mas pois bem, está na mão dos soldados romanos novamente Jesus. E o centurião está lá e dá a ordenança, e o soldado vai até ele. Só que por costume judaico, o indivíduo não poderia ser levado com as roupas que foi julgado naquele momento, tinha que se colocar a roupa dele. E dá para você entender, sabe, Jesus, depois que o sangue está seco, depois de todas as feridas que estão no seu corpo, o soldado romano ir nele lá e pegar aquele, sabe, aquele manto que ele colocou, zombando dele, dizendo que era real, e puxando agora e abrindo todas as feridas, dá para você entender ele puxando lá, fazer Yuri ficou doente esses dias. Laís me disse que Yuri é como eu. Rapaz, quando tá doente fica, ai, oi. Se eu pegar um corte, misericórdia, botar um esparadrapo, botar seja lá o que for, pra tirar através daquele corte ali, meu irmão, uma dor, pastora. Tire com água oxigenada, faça um jeitinho aí, não puxe com força não. Se a pessoa puxar, ai, oi. Agora dá para imaginar todas as feridas de Jesus, todas abertas, e ali naquele momento ela está seca pelo sangue, e o soldado ir lá e puxar e sair rasgando tudo. Se para mim dói um cortezinho como esse, agora imagine em Jesus. E coloca-se o manto real dele, mas a coroa fica, e zombam dele. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, faz questão de dizer que ele vai agora para o Gólgota, lugar da caveira, 650 metros à frente. A cruz romana é uma cruz tal. Essa cruz tal no nosso português é a cruz em T. Todavia, de regra, o indivíduo era obrigado a carregar o patíbulo, que é a parte do meio. Geralmente aquela parte central que se chamava de poste já estava lá no lugar onde o indivíduo era colocado. Jesus está carregando um patíbulo. Em outros talvez carregava-se também a cruz por inteiro, mas em toda via de regra, da forma que estou falando, consulte, o camarada levava o patíbulo, e que esse patíbulo era pesado. Esse mesmo patíbulo, ele não era polido igual a cadeira que vocês estão sentados agora. Você está sentado numa cadeira e ela não vai lhe machucar, ela não vai deixar farpos e fiarpos. Mas quando Jesus abraça o madeiro e que se coloca nos ombros dele, oh glórias, dá para sentir o peso. Dá para você sentir farpos e fiarpos abraçando os ombros de Jesus agora, machucando mais do que ele já está machucado. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus cai a primeira vez na sua via dolorosa. Dá para você imaginar, na hora que ele cai, esse mesmo patíbulo que está nas costas dele sair raspando, rasgando as costas de Jesus com aquela madeira. Acha que foi de qualquer jeito que o teu Senhor passou o sofrimento para você estar aqui esta noite? Não, Jesus foi torturado, apanhou muito para lhe garantir vitória. A Bíblia diz que Jesus vai levantar e que ele se põe de pé novamente. E tome nota, assim como eu disse no início, ele avança e não quer recuar. Ele diz: eu vou por eles. E levanta e pega o patíbulo novamente, coloca sobre os seus ombros. E quando ele está andando, escarnecido, sendo cuspido, triturado, machucado, e todo mundo zombando nele, a Bíblia diz que ele cai pela segunda vez. Irmão, eu já caí em público, e é vergonhoso até. É um vexame, o camarada vem aqui normal, primeiro cai. Misericórdia. As pessoas umas riem, outras não riem, fica aquele negócio, mas fica aquela zombaria. Imagina o teu Senhor, Rei do Universo, aquele que te criou, caindo, sendo zombado por você. Às vezes a gente não dá o valor devido. Misericórdia, eu não dou o valor devido, às vezes necessário.
A Bíblia diz que Jesus levanta pela segunda vez, é verdade, mas que nessa via dolorosa, o qual ele está passando, ele cai pela terceira vez. E na terceira vez, queridos, ele tenta levantar e não consegue, pastor. Ele se espreme para um lado, vai para outro, não consegue levantar o seu corpo mais, irmão Robson. Ele tenta tomar força e o corpo não aguenta mais, está esgotado fisicamente. Dá para você entender, você tentar levantar essa cadeira agora e você não conseguir? Dá para você entender, sabe, vou acordar pela manhã, você tentar levantar o seu corpo e não conseguir levantar. Jesus está tentando levantar e não consegue. Dá para você entender que o teu Senhor foi humilhado, maltratado, deu todo o esgotamento físico dele por mim e por você, e não conseguia nem se levantar e ficar ereto igual um homem. O corpo de Jesus está dizendo claramente para ele: eu não aguento mais, eu tenho que te puxar para baixo. O cérebro está dando comando, dizendo: vai, avança por eles, mas eu não consigo mais, te puxo para baixo. Jesus, fica embaixo e não levanta. Vai passando o homem de origem cinética. O centurião vê que Jesus não tem condições de levantar mais, já está esgotado fisicamente, já deixou muito sangue lá no princípio, e veio e diz: vem cá, você, pai de Alexandre Rufo, você vai carregar essa cruz com ele. Não vou não, nem conheço o indivíduo. O que foi que eu fiz para carregar com ele? Não sei nem quem é. Vai desobedecer a César? Vai carregar a cruz com ele. E o camarada pega Jesus, abraça ele, levanta, pega o patíbulo, e Jesus já não leva mais o patíbulo. E sabe, e Jesus vai abraçado, mas não parou, foi para o caminho do vencedor, dizendo: eu vou vencer por eles. Isso é fantástico, porque se fosse outro, dizia: me deixa aqui mesmo, não vou mais não, fico aqui mesmo, meu corpo não aguenta. Mas Jesus ainda vai, abraçado com o homem e sendo levado. Dá para você entender o rei do universo precisando de ajuda agora para andar? E a Bíblia diz que, sabe, a terra é como estribos para o Senhor, que os seus pés estão nela para descansar. Dá para você entender o teu Senhor, rei do universo, que é maior que todas as coisas, precisar de uma ajuda para poder estar andando por mim, por você. E ali é aquilo que ele demonstrou, dizendo: bom samaritano, você tem que ser, sabe, verdadeiro amigo do teu próximo. Você tem que ajudar, agarrar mesmo e levantar com ele. E o teu próprio Senhor, sendo Senhor e Salvador do universo, se sujeitou a ser ajudado. Quanto mais eu e você. Pois bem, Jesus chega no Gólgota. O camarada de origem cinética deixa lá mesmo o sirineu, sai pela culatra. Jesus fica, está na mão agora, sabe, do carrasco. E o carrasco olha para Jesus. Aquela cruz é uma cruz romana, uma cruz tal, só está o patíbulo. Ele diz: olha, isso aqui é para Barrabás. Pega-se, sabe, o braço de Jesus, procura-se depressão no pulso dele, e vem a primeira pregoada. E o prego que está ali, ele é maior que o pulso, que a mão de Jesus. Ele transpassa, mas também é maior que o madeiro. Dá para você imaginar o tamanho desse prego transpassando os braços de Jesus, a mão de Jesus, e transpassar por inteiro. E que quando o carrasco vai, sabe, pegar a outra mão do Senhor Jesus, o outro braço, a cruz que é de Barrabás já está posta ali para Barrabás, já tinha feito de medida para Barrabás, já está até com a sua cavidade para o buraco, de que colocar o prego para o próprio Barrabás e não caber o braço de Jesus, eles precisarem puxar e deslocar o braço e não quebrar, mas puxar e deslocar o braço de Jesus. Que dor insuportável deslocar o ombro de Jesus para que ele pudesse chegar um pouco mais. Onde a própria Bíblia garante, em Isaías, dizendo: os meus ouvidos não estão agravados, nem os meus braços não estão encolhidos para não poder salvar. E se é preciso deslocar o braço para ir até você, eu vou. Dá para você entender a representação de cada coisa que acontece com Jesus? Desloca o braço, ele chega mais um pouco por pecadores como eu e você. E aí vem o prego e transpassa o prego. Misericórdia. Dá para imaginar o prego transpassando a cavidade dos pulsos de Jesus ou da mão dele, como alguns regem, e transpassar o madeiro.
Dá para você imaginar o carrasco pegando Jesus agora, levantando naquele poste central e colocando. E quando ele coloca lá, flexionar os pés de Jesus, e ele fica meio flexionado, agora pegar outro prego e transpassar os pés de Jesus. Prego grande, transpassa os pés de Jesus, sem anestesia nenhuma. Está posto o homem, está posto no madeiro. A morte da cruz, sabe, era por asfixia. E só ia para a cruz quem cometia os atos mais bárbaros. Não era qualquer criminoso que era mandado para a cruz. Ladrão de galinha, vai para a cruz, não. Cometeu altos crimes bárbaros à nossa sociedade, cruz. Ele tinha que receber ali uma punição para servir de exemplo. E Jesus está servindo de exemplo de quê? Para o homem naquele momento. Exemplo claro, que é de remissão de pecados. O corpo de Jesus pende para frente, o seu pulmão comprime, e ele está ali e começa a faltar o ar no pulmão. Ele tem que voltar o corpo, tomar dose de ar, ir para frente novamente, e voltar e receber mais ar, porque ele está ereto. Só que quando ele faz isso, ele topa naquela viga dolorosa, querido, cheia de farpos naquele momento. Dá para você entender isso? Jesus sofrendo muito. E sabe, eu e você podemos se mexer agora. Se eu pedir para você levantar o pé, você consegue levantar. Mas Jesus, preso, não pode levantar seu pé, não pode, sabe, mexer a sua mão direito. Fica só na posição da cruz. E o único movimento que Jesus faz é: vai para frente, volta, toma doses de ar, vai para frente e volta. Indivíduos que iam para a cruz demoravam até semanas para morrer. Era uma morte horrível, porque ficar ali naquela agonia, pastor, vai para frente, volta, tá triturado, tá machucado. Dá para entender isso? Mas se ele é o rei do universo e ele diz que ele dá a vida e ele mesmo quem tira a vida, quem é que pode tirar a vida de Jesus? Quem é que pode matar o próprio Deus? Jesus veio como homem. E a Bíblia diz que ele está lá e vem as sentenças finais dele. Ele olha os camaradas, lançam sortes, pá, ímpar. Quem vai ficar com as vestes dele, porque é uma peça indivisível, é de alto preço, não se pode dividir aquela túnica de Jesus. Eu vou ficar, pá, ímpar, joga no dado aí. Jesus olha a situação e diz: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Às vezes a gente acha que foi simplesmente que estavam zombando de Jesus. Não, é porque o camarada que está na jogatina, ele não está nem aí se está morrendo um justo. Ele faz a jogatina do mesmo jeito, que já está no sangue dele, não quer nem saber de mais nada. Jogou e não estava nem aí que estava morrendo um justo em um madeiro. Jesus olha e diz: Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Aí um ladrão vem, usado pelo diabo, e diz: Ei, e aí você vai ver que foi o diabo que tomou a boca dele. Porque assim como foi no início com Jesus, o diabo toma a boca e diz assim: se tu és o Cristo, aquele mesmo que disse assim: se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu é o Cristo, se põe abaixo da cruz e nos prova que é Deus. Jesus não precisa provar nada a ninguém, ele é, aleluias. Aí o outro camarada, agora o Espírito Santo tocou do lado dele e disse: Ei, você sabe que você merece estar aqui. Eu mereço estar aqui, nós somos ladrões. Mas esse justo, enquanto estão zombando, escarnecendo dele, ele abençoa e pede ao Pai para abençoar. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Cala sua boca, homem. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Oh, Jesus bom. Uma palavra de Jesus basta. O camarada é pecador, é zombador em outrora, se converte na hora da morte. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluias. Ei, o teu Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Dá para você entender
que naquele momento, aquele homem quando perece, quando morre, ele tem garantia de salvação. Sabe por quê? Porque ele decidiu acreditar, porque ele creu no Filho de Deus, e porque creu, ele verás a glória de Deus. Porque simplesmente creu, ele teve passaporte direto para o céu. Porque ele creu, não importava mais o pecado. Você tem que crer no verdadeiro, você tem que crer naquele que é o Filho de verdade, porque ele tem poder e autoridade para poder te salvar, para poder salvar sua família, para poder te entregar diretamente na casa do Pai. Aleluias. Eloi, Eloi, lama sabachthani, disse Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está com todo o pecado da humanidade, sabe? Até os seus que você não cometeu ainda e talvez cometa, que está amarrado que você nem possa cometer mais. Mas como nós somos pecadores, talvez da geração que está nascendo agora, que irá cometer pecado, Jesus já está com o peso de todo o pecado da humanidade. E Salmos 19 diz que Jesus e o Davi clama: Deus meu, por que me desamparaste? E por que o Senhor está me desamparando? E Deus diz: eu não compactuo com o pecado. E com Jesus está o pecado de toda a humanidade, o meu, o seu e de toda a raça humana está ali, imposto sobre Jesus. Dá para você entender isso agora? Que o peso está grande e que a Bíblia Sagrada diz que por este pecado imposto em todo o território de Israel, em todo o território global, a terra inteira fica em trevas e não tem mais a sua luz, não tem mais o seu brilho. Só que a cabeça de Jesus rola. E antes de rolar, ele olha para o Pai e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Quando rola a cabeça de Jesus, a primeira coisa que acontece é a terra inteira que está em trevas começa a tremer. Aleluias. E sabe, o pastor disse algo aqui hoje que é muito forte e sério. Quando nós não clamamos, a pedra clama. Naquele momento eu quero produzir direto do céu para você agora. Tudo que Jesus fala se cumpre. A pedra clamando, a terra está tremendo, e parece até que eu ouço ela dizer, queridos, falando, clamando, dizendo: vocês são loucos, vocês são insanos, vocês não mataram qualquer um, vocês mataram o Filho de Deus. Eita, vocês são loucos, como é que pode fazer isso? A pedra está clamando, dizendo: vocês mataram o Filho de Deus. Aquele que quando diz pare, eu tenho que parar. Aquele que quando diz retroceda com o sol, eu tenho que retroceder. Vocês mataram o Filho de Deus. E toda a terra, ela fica em trevas naquele momento. Dá para você entender isso? Que tudo tem um significado, tudo tem um do porquê. E a pedra clama: oh glórias. Jesus morre naquele momento. Apanhou como homem, sofreu como homem, pastora, morreu como homem, irmão Robson. Como é que você está me dizendo isso, irmão? Você tem certeza do que você está falando que tem, irmão? Qual base? Se ele vem como Deus, quem é que pode matar a Deus? Quem é que pode transpassar algo em Deus? Ninguém toca em Deus. O camarada estava lá, Uzai, e ele foi proteger a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. E quando ele foi tocar, ao tocar ele morre instantaneamente. Ninguém toca em Deus, querido. Ninguém toca não. Jesus morre como homem, apanha como homem. Ninguém toca nele como Deus. Mas passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e ao terceiro dia a Bíblia garante que desce um anjo do céu. Sabe aquele mesmo anjo que está confortando Jesus outrora? Ele desce lá, ele tem um aspecto de relâmpago, e que quando ele sai tirando aquela pedra, ei, a mesma terra que outrora estava clamando, dizendo mataram o Filho de Deus, ela é obrigada a clamar novamente, porque os homens não clamam e não estão entendendo o que estava acontecendo, clamando, dizendo: ei, santo, santo é ele, ressuscitou
ressuscitou, é Rei do universo, é Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus levanta e que Ele está ressurgindo para me garantir. Ei, deixa eu te falar claramente: Jesus, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele manda nos céus, Ele manda na terra. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém vai romper aquilo que Deus já planejou sobre a sua vida. O fator principal é Cristo. Ei, o fator principal para a salvação é Jesus. Ele ressuscitou, aleluias. E nem a morte pode conter o teu Senhor, o teu Deus. Ei, lá no túmulo não está escrito jaz, mas está escrito ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluias. Dá para você entender isso? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, aleluias. Só que agora tem um detalhe: Jesus, quando ressuscita ao terceiro dia, Ele não ressuscita mais simplesmente como homem, oh glórias. A Bíblia garante e diz que no céu tem um verium e um veridio. É um que é 100% homem, mas é 100% Deus. Jesus Cristo, quando ressuscita, Ele tem a forma humana e não perde mais ela. Ele também é homem, mas não é mais qualquer homem. Ele é homem, mas é Deus. Ele é quem pode julgar, Ele é quem pode fazer. Porque a Bíblia garante que naquele dia todo joelho se dobrará. Aleluia, glórias. Vai dobrar todo o joelho e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Então, quer uma base? Jesus é Senhor e ressuscitou ao terceiro dia. E que quando muitos dizem e colocam aquela cruz lá com Ele imposto, Ele não está mais na cruz não, saiu da cruz, pastor. Foi para uma tumba fria, ressuscitou ao terceiro dia. E o interessante é que a tumba não era para Jesus, a tumba era para outro homem, a tumba era para mim e para você. José de Arimateia que vai lá e diz: eu tenho uma tumba para colocar o corpo dele, empresta aí para ele. Não era nem de Jesus a tumba. E isso é interessante, porque a tumba que não era de Jesus e que não era para ele, mas ele recebeu e foi colocado lá, como ele disse que assim como Jonas foi, ele também passaria 3 dias. Quando se coloca para ele, no terceiro dia ele ressuscita. Sabe por quê, querido? E eu quero ilustrar isso bem para você dizendo: é emprestado, não é para mim não, só passei pouco tempo. Toma de volta, José de Arimateia. Eita, Jesus é Senhor. A morte não pode conter com teu Deus. Era emprestado, devolve. É sua, José de Arimateia, porque você é homem morrente. Só naquele grande dia você vai ser homem morrente, mas vivente, se você se entregar de verdade para o teu Senhor. Ei, Jesus está dizendo claramente para você: se entrega para mim, vem até a mim, chegai-vos ao Senhor. Ele pode te dar solução, Ele pode te dar vida. Ele é quem renova a sua história, querido. Ele é quem faz sobre a sua vida. Ele é quem faz na vida da sua família. Ele é quem faz no seu casamento. Ele é quem restitui. Ele é quem restaura. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está entendendo ou não? Mas só quem entendeu esta palavra, diga glória a Deus. Quem entendeu de verdade, diga aleluias. Se alguém aqui não entendeu, diga amém. Todo mundo entendeu, coisa boa. Pastor, o horário já se avançou. Até aqui o Espírito Santo de Deus tem nos usado para falar aos vossos corações. Guardem esta palavra na tábua do coração. Eu quero desde já fechar, encerrar, agradecer. E agora é com o Senhor, meu pastor, viu? Que Deus abençoe isso por aqui. Levanta, meu irmão, que eu vou orar. Toma água aí. Deus é fiel, né? E as misericórdias dele duram para sempre. Falei que Deus ia falar contigo nessa noite. Quem estava de ouvidos atentos recebeu. Deus, Ele tem mais para te dar. Nunca desista desse Jesus que naquela cruz, como foi pregado aqui, se entregou por mim e por você. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vem pra cá, meu irmão. Cadê
a esposa dele e o filho dele. Se ajoelha aí, meu irmão. Aqui, meu irmão. Vamos estender as mãos para que vamos abençoar essa família. Meu Deus, não foi à toa, não foi por acaso, meu Pai, que o Senhor enviou a vida deles para próximo dessa igreja. Pai, eu abençoo essa família diante do Senhor e da tua igreja. Meu Pai, que no teu altar elas venham permanecer. Eles venham entender que a vida deles é no altar. Meu Pai, supre a vida deles em necessidades, supre a vida deles em todas as coisas, mas principalmente supre a vida deles espiritualmente, porque o Senhor é Espírito e Espírito se comunica com Espírito. Então, Pai, a tua igreja abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: seja abençoados em nome de Jesus.